As várias qualidades das coisas são movimentos variados. Aliás, é verdade que, por vezes, Thomas Hobbes parece apresentar seu corporeísmo quase que como uma hipótese, não como um dogma. Mas também é verdade que, na maior parte de seus textos, ele desenvolve essa sua concepção como tese sem reservas, tanto que tende a entender até Deus em termos corporeístas. O que não deixou de suscitar fortes objeções e acusações, das quais se defendeu, entre outras coisas, chamando em causa o ilustre precedente de um padre da igreja, ou seja, Tertuliano. Assim, corpo e movimento local explicam todas as coisas. As qualidades são fantasmas do sensível, ou seja, efeitos dos corpos e do movimento. Todas as chamadas qualidades sensíveis nada mais são que movimentos variados. E as alterações qualitativas e os próprios processos de geração e corrupção são reduzidos a movimento local. Também os processos cognitivos e os sentimentos são movimentos. Consequentemente, também os processos cognitivos não podem ter outro tipo de explicação senão mecanicista. Na verdade, em certos momentos, Hobbes parece reconhecer aos fenômenos do conhecimento certo estatuto privilegiado. Depois, contudo, ele deixa de lado essa ordem de considerações e passa a explicar a própria sensação com base no movimento, mais precisamente com base no movimento gerado pelo sujeito sensível que, por seu turno, reage com outro movimento do qual precisamente surge a imagem ou representação. Também são movimentos dos sentimentos de prazer e de dor, o apetite, o desejo, o amor e o ódio e até o próprio querer. Consequentemente, Hobbes nega a liberdade, pois os movimentos e os nexos mecânicos que derivam são rigorosamente necessários. Escreve ele no De Corpore. A liberdade de não querer ou não querer, de querer ou não querer, não é maior no homem do que nos outros seres animados. Com efeito, o desejo foi precedido pela causa própria do desejo e por isso o próprio ato do desejo não podia deixar de seguir-se, ou seja, segue-se necessariamente. No corporeísmo mecanicista hobbesiano não há lugar para a liberdade e para os valores absolutos. É evidente que, estabelecendo-se dado movimento como causa antecedente, daí deve necessariamente brotar um movimento consequente. A liberdade romperia esse nexo e, por conseguinte, infringiria a lógica do corporeísmo e do mecanicismo. Nos horizontes do materialismo não há espaço para a liberdade. Nesse horizonte, porém, não pode haver também espaço para o bem e o mal objetivo e, portanto, para os valores morais. Com efeito, para Hobbes, bem é aquilo a que tendemos e mal aquilo de que fugimos. Mas, como alguns homens desejam algumas coisas e outros não, e como alguns fogem de algumas coisas e outros não, daí decorre que bens e males são relativos. Não se pode dizer sequer que de Deus que seja o bem absoluto, porque Deus é bom para todos aqueles que invocam o seu nome, mas não para aqueles que blasfemam o seu nome. Portanto, o bem é relativo à pessoa, ao local, ao tempo e às circunstâncias, como o sofista Protágoras já havia sustentado na antiguidade. Mas se o bem é relativo, não havendo, portanto, valores absolutos, como é possível construir uma moral e uma vida social? Como é possível a convivência dos seres humanos em uma sociedade? As duas obras-primas de Hobbes, o De Cive e o Leviatã, são dedicadas precisamente à resposta a esses problemas. A teorização do Estado absolutista, o Leviatã. Para Hobbes, na base da sociedade do Estado, há dois pressupostos. O bem relativo originário, isto é, a vida e sua conservação, o egoísmo, e a justiça, que é uma convenção estabelecida pelos seres humanos e cognoscível de modo perfeito e a priori o convencionalismo. Então, o egoísmo e o convencionalismo como base do Estado. Nesse sentido, a concepção política de Hobbes constitui a inversão mais radical da clássica posição aristotélica segundo a qual o homem é um animal político. Hobbes considera, ao contrário, o homem como um átomo de egoísmo, razão pela qual nenhum homem está ligado aos outros homens por consenso espontâneo. A condição em que todos os homens naturalmente se encontram é para Hobbes o de guerra de todos contra todos. Homo homini lupus. O homem é o lobo do homem. O homem arrisca-se deste modo a perder o bem primário que é a vida e pode sair dessa situação fazendo apelo a dois elementos fundamentais. Então, o nascimento do Estado é as leis da natureza. O instinto de evitar a guerra contínua e de providenciar aquilo que é necessário para a subsistência é a razão no sentido do instrumento apto a satisfazer os instintos de fundo. Nascem assim as leis da natureza que constituem a realidade e a racionalização do egoísmo, as normas que permitem realizar de modo racional o instinto da autoconservação. No Leviatã, Hobbes elenca 19 leis naturais, das quais as mais importantes são as três primeiras: procurar a paz e alcançá-la, defendendo-se com todos os meios possíveis, renunciar ao direito sobre tudo, quando também os outros renunciam, respeitar os pactos estipulados, isto é, ser justos. Então, o conceito de pacto social, Leviatã, isto é, o Estado absolutista. Para constituir a sociedade, todavia, além dessas leis, é preciso também um poder que obrigue a respeitá-las. É preciso, portanto, que todos os homens deputem um único homem, ou uma assembleia, a representá-los.
Nasce assim o pacto social, que é feito pelos súditos entre si, enquanto o soberano permanece fora do pacto e é o único depositário dos direitos dos súditos. O poder soberano da Assembleia é indiviso e absoluto, ele está acima da justiça. Pode intervir em matéria de opinião e de religião, concentra em si todos os poderes, trata-se da mais radical teorização do Estado absolutista e, para designá-lo, Hobbes retoma a imagem do Leviatã, um monstro da Bíblia, mas emprega também a expressão Deus mortal, ao qual devemos a paz e a defesa da nossa vida. O Estado absolutista é, portanto, metade monstro e metade Deus mortal. Então, o egoísmo e o convencionalismo. Os pressupostos que constituem a base da construção da sociedade do Estado de Hobbes são fundamentais, ou são fundamentalmente dois. Em primeiro lugar, nosso filósofo admite que, embora todos os bens sejam relativos, há, porém, entre eles um bem primeiro e originário, que é a vida e sua conservação, e, portanto, o mal primeiro, que é a morte. Em segundo lugar, ele nega que existam uma justiça e uma injustiça naturais, já que, como vimos, não existem valores absolutos. Hobbes sustenta que justiça e injustiça são fruto de convenções estabelecidas por nós mesmos e que, portanto, são cognoscíveis de modo perfeito e a priori, juntamente com tudo aquilo que delas deriva. Egoísmo e convencionalismo são os pontos cardeais da nova ciência política que, segundo Hobbes, pode se desdobrar como sistema dedutivo perfeito, assim como o da geometria euclidiana.